Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre esquizofrenia. A esquizofrenia é uma das doenças mais antigas e também uma das doenças mais graves dentro da psiquiatria. É um quadro psicótico, onde o indivíduo ele se afasta da realidade, ele tem uma cisão com aquilo que é real. A doença faz com que ele vá construindo um mundo paralelo. Eu tinha um professor que costumava dizer que assim, a esquizofrenia, se não tratada, ela vai roubando o indivíduo da família, dos amigos e da sociedade. Então, o conceito de esquizofrenia é um quadro psicótico com afastamento, com uma cisão da realidade que se evidencia através de sintomas psicóticos como delírios e alucinações. Quando eu digo que o indivíduo se distancia da realidade, é porque ele começa a criar um mundo paralelo, um mundo, não digo que é imaginário, mas um mundo que aquele cérebro doente começa então a repercutir com vozes, com ideações, com delírios, e isso vai formando uma outra realidade para aquele indivíduo. Por isso que a gente diz que a esquizofrenia é um rompimento com a realidade. Mas eu acho que é importante frisar aqui que esse rompimento ele acontece durante o surto psicótico, porque o esquizofrênico ele não fica em surto psicótico sempre, outra coisa que a gente precisa desmistificar, que a esquizofrenia ela invalida o paciente. Não, tem esquizofrênicos bem tratados, que são funcionais socialmente, trabalham, então essa ideia de que o esquizofrênico ele é o louco inválido, isso já é muito antigo, isso é da época dos manicômios, onde as famílias deixavam seus entes queridos lá, porque não tinha como tratar, não tinha recurso farmacológico. Mas hoje não, hoje nós temos recursos farmacológicos com poucos efeitos colaterais, a gente tem psicoterapias, enfim, a gente consegue reinserir esse paciente novamente no meio social. E essa é uma das nossas lutas, o paciente esquizofrênico não precisa ser isolado, ele precisa ser reinserido. Muito bem, quais são as causas do transtorno esquizofrênico? As causas, elas são multifatoriais, então elas são genéticas, hereditárias, ambientais, hábitos que o indivíduo tem. E aqui eu quero chamar a atenção, existe um gene, o COAT, o alelo desse gene ativado, ele também predispõe o paciente a ter mais chances de desenvolver esquizofrenia. Se um jovem tem o alelo do COAT e ainda fuma maconha, o cannabis, ele tem 10 vezes chance maior de desenvolver esquizofrenia. Então, essa falácia que maconha é uma erva que é natural e não faz mal, não é verdade. Então, as causas elas são multifatoriais, elas são genéticas, hereditárias, ambientais, e os hábitos das pessoas elas entram nas causas ambientais. Ok. A prevalência da esquizofrenia. A prevalência é em torno de 1%, 1,5% da população mundial, da população em geral. Entre homens e mulheres, é 1,4 homens para uma mulher, um pouco mais elevado entre homens. A idade onde se inicia, onde eclode o quadro esquizofrênico, nos meninos é de 15 a 25 anos e nas meninas de 25 a 35 anos. Ou seja, nas mulheres a esquizofrenia aparece um pouco mais, de maneira mais tardia. O aparecimento, o surgimento, a instalação do quadro esquizofrênico, ele já vem com surto psicótico ou ele tem uma instalação insidiosa? Na maioria das vezes ele tem uma instalação insidiosa e começa com os pródromos da doença já um ano e meio antes. Então, o que são pródromos? São sinais que a doença vai eclodir. Sinais mais leves que os sintomas mesmo das doenças, mas são sinais. No caso da esquizofrenia, o indivíduo começa a ficar diferente, com um discurso um pouco diferente, se vestir um pouco diferente, fica isolado, Isso já é os pródromos. Por que eu chamo bem atenção para isso? Mães que têm filhos entre 15 e 25 anos, se esse garoto ele está se vestindo diferente de uma hora para outra,
Começa a falar que os professores estão perseguindo, que tem uma pessoa perseguindo ele na rua, né? E cuidado, né? Às vezes a gente acha que é bobagem, vai passar. Por quê? Quando eclode o primeiro surto psicótico dentro do quadro esquizofrênico, é aí a hora de. Se bem tratado esse paciente no primeiro surto psicótico, se precocemente tratado no primeiro surto psicótico, a chance da gente ter um prognóstico bom e de ter remissão total dos sintomas, ela é maior, não é? Se a gente perde esse time, né, do primeiro tratamento do surto psicótico, o momento de tratar o surto psicótico, o prognóstico desse indivíduo ele pode ser muito pior, ele pode ter comprometimento e a sua autonomia ficar prejudicada, né? Então, importantíssimo observar os filhos, as filhas. Vamos lá de novo. No momento em que você percebe que esse indivíduo ficou diferente, está se vestindo diferente, está um pouquinho mais agressivo, está se isolando muito, de vez em quando comenta que está sendo perseguido, preste atenção e leve para uma avaliação médica. Porque se a gente tratar esse paciente aí nesse momento, ou então assim que eclodir o surto psicótico e tratar adequadamente, a gente pode ter remissão total do quadro esquizofrênico e a probabilidade dele ter um outro surto cai bastante, tá certo? E a cada surto então que esse paciente tem, ele vai perdendo cognição, ele vai ficando com sintomas que a gente chama de sintomas residuais. Então, evitar os surtos psicóticos também faz parte do tratamento. Mas nada é tão importante quanto tratar e bem tratar o primeiro surto psicótico, né? Acho que deu para ver bem como isso é importante. Até mesmo, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo por conta dessa questão, né? Porque eu tenho visto pacientes que tem os pródromos da doença, a doença avisando que está chegando, ela chega, o paciente tem um surto psicótico e mesmo assim a família fica resistente porque tem a questão do preconceito com a doença mental e aí o prognóstico desse adolescente fica bastante ruim. A esquizofrenia também ela pode abrir o quadro, por exemplo, com um quadro de toque, né? Com todos os sintomas do toque, com toda aquela riqueza de sintomatologia, as compulsões do toque, os rituais, né? Só que você avaliando esse paciente, você percebe que ele tem um quê de psicose na fala dele, né? Uma voz me falou para eu fazer assim, eu senti que eu tinha que lavar a mão porque estava contaminada. Então, de 12 a 13% dos pacientes abre o quadro esquizofrênico com toque, tá? Ou com outras doenças psiquiátricas. Muito bem. A esquizofrenia ela se divide em dois grandes grupos de sintomas: os sintomas positivos e os sintomas negativos. O que são os sintomas positivos? Os sintomas positivos é uma hiperfunção cerebral que vai provocar alucinações e delírios. Vamos começar falando pelos delírios. O que são delírios? Delírios são alterações do pensamento, não é? São crenças irrefutáveis, ou seja, o indivíduo acredita em pensamentos, em situações, e por mais que você contra-argumente, que você tente mostrar que não é verdade, ele continua acreditando naquilo. Eu vou explicar agora os tipos de delírios e vocês vão entender melhor o que é. Por exemplo, nós temos o delírio persecutório. O delírio persecutório, o indivíduo acha que as pessoas estão seguindo ele, ou que alguém está seguindo ele, alguém quer fazer mal para ele, alguém vai estar montando uma armadilha para ele, os professores estão perseguindo ele, ou seja, é o delírio de perseguição, persecutório, tá? A gente tem também o delírio religioso, né? Não é incomum o paciente chegar na clínica, no consultório e falar assim: eu sou Jesus Cristo, eu sou o enviado de Deus, né? E isso é cada um com seu conteúdo cultural, né? Porque os pacientes eles surtam com seu próprio conteúdo. Pode chegar lá também e dizer: eu sou Buda, né? Ou eu sou um orixá. Então cada um surta com seu conteúdo, ok? Então o delírio religioso, o delírio de grandeza, né? Então
esses pensamentos delirantes que não têm base real, não é? Mas que mesmo assim o paciente acredita, já está começando a fazer um afastamento desse indivíduo do mundo real, da vida real. Concordam comigo? Por isso que o conceito de esquizofrenia é afastamento, cisão da realidade. E as alucinações? As alucinações, elas são uma alteração da senso-percepção. Nossa, que complicado. Não, não é complicado. Veja só, nós temos os 5 órgãos do sentido, certo? Então eu tenho alteração da visão, então o indivíduo pode começar a ver coisas que não é real. Alteração da audição, que é o mais comum, ele ter alucinações auditivas e fica ouvindo vozes. Essas vozes podem estar zombando do indivíduo, caçoando da cara do indivíduo, ou podem ser vozes de comando. O que é voz de comando? Mandando o indivíduo fazer alguma coisa, mandando o indivíduo machucar alguém, mandando o indivíduo se matar. As vozes de comando são vozes perigosas, né? Porque o paciente com a crítica rebaixada, em certo momento ele pode obedecer essas vozes, tá? Tem as alucinações táteis, né, que o indivíduo sente um bicho andando por debaixo da pele, as alucinações olfativas, que ele sente cheiro de enxofre. Então são alterações da senso-percepção, alterações dos órgãos do sentido. Na verdade não é alteração dos órgãos, na verdade é alteração da interpretação cerebral dos estímulos que vêm do órgão do sentido, tá certo? Então, os principais grupos de sintomas são esses, os positivos e, agora que eu vou falar para vocês, os negativos. Os positivos, os delírios e as alucinações. E os negativos? Os negativos é o embotamento afetivo. O indivíduo, ele socializa menos, ele fica com sintomas depressivos, ele faz isolamento social, ele tem a perda, isso é o principal sintoma negativo, é esse, perda da vontade, tá? Ele perde a vontade de fazer as coisas, ok? Os sintomas positivos a gente consegue eliminar rapidamente com os antipsicóticos, com os remédios. Porém, os sintomas negativos, eles ainda persistem e não é tão fácil assim de tratar. Alguns reagem melhor, outros reagem pior. Mas não somem tão facilmente quanto somem os sintomas positivos. Por isso, de novo, eu deixo aqui mais uma vez dizendo, quanto mais cedo tratar o surto psicótico, menos sintomas negativos vai ficar, menos sintomas residuais esse paciente vai ter, tá certo? E o tratamento da esquizofrenia? O tratamento ele é feito à base de antipsicóticos. Uma vez ou outra precisa um antidepressivo, precisa um ansiolítico, mas a base do tratamento é antipsicóticos. Antigamente se tratava com antipsicóticos de primeira linha, o haloperidol. Hoje nós temos antipsicóticos mais modernos, de segunda geração, e que tem poucos efeitos colaterais e tratam tão bem ou melhor que os de primeira linha, ok? Se fosse para eu deixar uma mensagem aqui do vídeo para vocês, é prestar atenção nos adolescentes, orientar quanto à questão da cannabis, da maconha, e mãe e pai que tem adolescente em casa de 15 a 25 anos e que tem histórico familiar já de doença mental na família, preste atenção nesse adolescente. A doença, primeiro ela manda os pródromos na frente. O que é pródromos? Ela manda alguns sinais e sintomas leves, pequenos, inespecíficos, para depois ela se instalar. Mas se ela se instalar e vier o surto psicótico, não tarde buscar ajuda médica. Porque o seu ente querido pode ter uma vida normal, absolutamente produtiva, com autonomia, e depende muito desse momento. A hora da esquizofrenia é o início do tratamento, como se tratou e quando se tratou. Ok, gente? Espero ter ajudado. Eu acho que esse vídeo ele traz informações importantes e a gente precisa espalhar isso. Eu peço para vocês que repliquem o vídeo e até a próxima. Um abraço.